Bom dia, pessoal. Que a paz do nosso Mestre Jesus continue conosco nessa manhã e sempre. Essa manhã fresca, né? Essa vista maravilhosa. Agradecendo a oportunidade que a casa nos traz e da gente trazer reflexões, na verdade, né? O que a gente faz aqui é compilar um pouquinho do que tanto ensinamento que a gente teve, né? Tanto dos registros do Evangelho como Emmanuel, como André Luiz e diversos outros espíritos que, através do Chico e outros irmãos, nos ajudaram tanto e nos ajudam ainda. A proposta da casa hoje é para a gente falar um pouquinho sobre uma passagem do Evangelho de Mateus, que é sobre o jovem rico. Então a gente vai trazer algumas reflexões. É um tema que na doutrina é interessante, porque discutindo um pouco essa fala, a gente vai ver aqui sobre condenar a riqueza, né? Sobre ter dinheiro, pode ter dinheiro, não pode ter dinheiro, isso é pecado, isso é ruim, nós temos que fazer voto de pobreza todo mundo e não ter nada, ou a gente pode e faz parte do processo. Então a doutrina maravilhosamente explica e traz para nós, tirando esse peso e trazendo um outro peso de como isso é responsabilidade também, é aquilo que quando a gente tem, e ampliando um pouco a visão também do que é a riqueza. Né? A gente, claro que associa muito a riqueza quando se fala em bem material, claro, em dinheiro, em casa, em carro, mas a riqueza vai muito além. Né? A gente tem riqueza, eu diria inclusive que a riqueza, essa aí é a menor, né? O dinheiro é o menor. Quando a gente é rico só de dinheiro, como dizia o Chico, a gente só tem dinheiro, né? A gente está pobre. Mas a gente vai trazer um compilado de algumas informações que estão registradas. Como sempre, né, a gente gosta de começar trazendo a própria passagem. Então essa passagem ela está lá em Mateus, nos versículos 16 a 22, que em muitas traduções é realmente classificada com esse título, o jovem rico. E o Mateus registrou nessa tradução, está dito da seguinte forma: eis que alguém, aproximando-se dele, lhe disse: Mestre, que farei de bom para que tenha a vida eterna? Ele, porém, me disse: o que me perguntas acerca do bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida eterna, observa os mandamentos. Diz-lhe: quais? E Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho. Honre pai e mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem me diz: guardei todas essas coisas. Que falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Vem e segue-me. O moço, ouvindo essas palavras, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Então, essa é o registro que está lá em Mateus capítulo 19, versículos 16 a 22. E aí, a gente começa trazendo algo que eu já até trouxe aqui algumas vezes, como a doutrina descortina para nós um monte de coisa. Né? Como que a doutrina clareia um pouco esses ensinamentos para nós, que, como disse o mestre, que enviaria o Consolador prometido, vem realmente abrir o horizonte e consolar e trazer entendimento. E é complicado porque depois que a gente vê, depois que a gente sabe, não dá para desver, né? Não dá para dessaber. E esse é o, entre muitas aspas, é claro, é o mal da gente saber. Porque depois que sabe, acabou, a gente tem essa responsabilidade. Eu já brinquei aqui uma vez que eu escutei sobre a doutrina ser o gabarito da prova, e quando a gente faz a prova com o gabarito nas mãos, a gente tem por obrigação ter uma nota melhor do que aquele que não sabia nem que ia ter prova, por exemplo. São alguns irmãos que estão em outros momentos e que às vezes não têm conhecimento. Não que a gente seja melhor que ninguém. Pelo contrário, a gente tem essa responsabilidade maior, esse conhecimento maior. Então,
a doutrina ela abre esse horizonte. Então, quando a gente vê isso aqui, vai trazer para a gente uma série de reflexões que vai muito além do dinheiro. Porque a gente poderia simplesmente passar para frente aqui e falar, eu não tenho dinheiro mesmo, então isso aqui não serve para mim. Não é assim. Né? Então, não é essa... Se fosse, a gente podia desconsiderar alguma coisa. Mas é claro, a fala do Cristo sempre está carregada de um monte de ensinamento, de um monte de significado. Tanto que a gente está até hoje, 2000 anos depois, tentando entender muitas delas, ou quase todas elas. Né? A gente não entendeu ainda o que o Cristo estava trazendo para nós. E a doutrina, ela acaba deixando de lado aqueles dogmas ou aquelas respostas que a gente tinha lá atrás, de que é assim porque é. É assim porque está escrito, é assim porque... Não, a gente começa a ter um entendimento maior. Então, quando a gente fala sobre essa passagem, a doutrina ela acaba respondendo para nós muita coisa. Né? Eu ouvi uma vez uma palestra do Pedersoli, Amos Pedersoli, e ele brinca que um amigo falou com ele, né, que nós espíritas éramos muito arrogantes, porque... Pô, vocês são arrogantes demais, vocês acham que vocês sabem tudo, que a doutrina responde tudo. E aí ele brincou, segundo ele, dizendo, não, a doutrina não responde tudo. E aí o cara até deu uma animadinha, né? Não responde tudo, não. O que ela não responde? O que ainda não perguntaram. Né? Ou seja, a doutrina é isso, ela responde, foi a codificação de Kardec, depois a André Luiz, depois a espiritualidade aí no nosso dia a dia, que vem trazendo para nós a conta gotas, né, porque a gente não dá conta de saber tudo de uma vez, as informações que a gente precisa e para a gente poder melhorar e ir levando a nossa caminhada. É óbvio que a gente fica sabendo de tudo isso e não consegue pôr isso tudo em prática de uma vez, claro. Né, e nem é essa proposta aqui, senão a gente não teria alguém para falar aqui na frente, a gente não teria os médiuns. Se a gente for esperar essa perfeição para trabalhar, não tem ninguém, ou quase ninguém, trabalhando aqui. Né? Então a gente precisa, claro, ter esse cuidado. Agora, é interessante a gente pensar na fala do Cristo, que Jesus é muito didático, né? Então, na fala dele, olha como que as coisas são passo a passo, degrau a degrau. A fala do Cristo, quando o jovem pergunta, ele começa pelo, não vou dizer o mais fácil, porque não é fácil, mas para aquela época talvez, o jovem perguntou e o que ele falou? Começa pelos mandamentos. Então, entre aspas, começa pelo básico. Qual que é o básico? E para nós hoje eu imagino que a gente já esteja próximo de pelo menos atender esse básico. Que é o quê? Não matar, não adulterar, cometer adultério, não roubar, não prestar falso testemunho, honrar pai e mãe e amar o próximo como a ti mesmo. Esse kit aqui, é o nosso dia a dia que a gente está buscando. Escorrega aqui e ali ainda, mas a gente está buscando. Jesus começa por aqui e finda. Né? Ele responde isso aqui e pronto. E o jovem sedento de algo mais, o que o jovem faz? Pergunta, isso eu já estou fazendo. E agora? E aí é como nós aqui. Né? Eu fiz a primeira série. E agora? Agora eu tenho a segunda. E agora? Agora eu tenho a terceira. Aí eu tenho o primeiro, não sei nem o nome hoje, mas o primeiro grau, o segundo grau, a faculdade, a pós-graduação. É assim, a evolução não para. Né? São os degraus, cada um no seu degrau. E é isso que acontece. Então Jesus não quis começar forte. Não quis pegar uma criança de 5 anos e ensinar a integral tripla para ela. Começa aqui, ó. Não matar, não cometer adultério. Não, isso eu estou ok, isso eu já faço. Tá, então vamos para o próximo. Aí Jesus já dá um up, e qual que é a fala dele? Se você quer ser perfeito, claro que a perfeição relativa vende teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Vem e segue. Aí apertou um pouquinho. Né? Aí é a hora que nós estamos aqui buscando. É a hora
que a gente busca melhorar a cada dia. Nós subimos, descemos, escorregamos, mas estamos buscando, é isso aqui. É óbvio que na hora que a gente pensa nisso aqui, é uma vida missionária, não é isso que Jesus está pregando, por isso que ele inicia, inclusive, pelo básico. Por quê? Imaginemos o seguinte, vamos imaginar nos dias de hoje aqui no nosso planeta, se todo mundo conseguir cumprir esses mandamentos aqui, ninguém mata, ninguém comete adultério, ninguém rouba. E aí o roubo aqui a gente pode ampliar muito, porque eu não estou falando só de chegar e roubar alguém, mas a gente rouba o sentimento do outro, a gente rouba o tempo do outro, a gente tem uma série de... Isso aqui a gente pode ficar a manhã inteira falando só do não roubar aqui, né? Não prestar falso testemunho. Imaginem um mundo onde não tem falso testemunho, ninguém fala mentira, ninguém... Imagine, honrar pai e mãe, que parece aos nossos olhos que está cada dia mais esquecido, né? É óbvio que o Cristo está no leme, mas tem hora que a gente assusta e parece que a coisa está meio perdida. E amar, esse aqui é o principal. Imagina se o mundo inteiro praticasse isso, amar o próximo como a ti mesmo. Pronto, Jesus deu a receita básica, mas é um básico completo. Se a gente comete isso aqui, a gente já pula de regenerar, nem passa em regeneração, a gente já vai para mundo feliz. Mundo feliz. Se todo mundo cumprir isso aqui, está resolvido. Então, essa visão missionária, né, de vender tudo, dar aos outros e seguir Jesus, quantos espíritos a gente vê fazendo isso? A gente tem aqueles que vêm nessa jornada dessa forma. Pega a Madre Teresa, pega o próprio Chico, né? Como o Chico doou a encarnação dele para o trabalho e para o intercâmbio, para os livros, enfim. Mas se a gente elencar, óbvio, tem muitos que nós não conhecemos, né? Mas aqueles de conhecimento público, difícil encher duas mãos assim de bate-pronto. Eu, pelo menos, não tenho conhecimento de muitos e muitos e muitos. Né? Temos alguns nomes, mas não é isso. Agora, e se a gente pratica esse outro kit aqui, o kit básico, vamos chamar do básico aqui, está resolvido. A gente pula a regeneração. Né? Então essa fala do Cristo, às vezes a gente deslumbra e acha que é isso. Então eu não posso ter nada, eu não posso fazer nada, isso é pecado, isso está errado e vou doar tudo. Ok, se você der conta e for isso que você quer fazer, e seu coração mandar e você conseguir, excelente. Mas não é isso que Jesus está exigindo, pedindo para nós aqui. A gente percebe, às vezes, a doutrina mesmo é curiosa, né? Porque quando a gente começa a ter conhecimento, a gente tem que segurar, porque a gente corre o risco ali de ficar tão inebriado com tudo, e querer sair fazendo desse jeito aqui. E aí, muitas vezes, nós não damos conta. O mundo que a gente está encarnado, a gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem... Então, não é simples assim, da gente abandonar tudo e seguir dessa forma. Quantas vezes já não vimos chegar pessoas da casa espírita e daí a um tempo sumir, porque chega, não, agora que eu entendi, eu quero fazer 10 tarefas, eu vou fazer tarefa de segunda a segunda, ok, mas aí a gente já fica com o pé atrás, né? Porque será que vai lá? Ô, meu irmão, vamos começar com uma. Não, porque agora eu tenho que fazer todo dia, isso já vimos acontecer. E a gente, bacana, que bom, tomara, mas daí há 3 meses a pessoa não ia mais, nenhuma. E sem julgamento, mas é porque a gente, nós não damos conta ainda, muitos de nós, de subir 5 degraus de uma vez. Nós temos que ir um degrauzinho. Aí às vezes ainda dá uma escorregada, volta, sobe de novo, aí sobe outro. É assim que é. Então, é importante isso para a gente não interpretar isso aqui de uma forma muito a ferro e fogo e entender que a gente só vai conseguir se a gente largar tudo, doar e virar um Paulo de Tarso, pregar e... Não é isso que Jesus está pedindo para nós. Vamos implantar aqui o kit básico que a gente já dá bom demais, a gente já avança muito.
E aí, na sequência desse versículo, eu não trouxe aqui, mas tem aquela passagem também que gera confusão, interpretações ali equivocadas, mas que Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, quando vem essa passagem, aí que muitos condenam de vez a riqueza material e crucificam aquele que tem. Né? Então aí, tá vendo? Jesus falou que para o rico entrar é mais fácil o camelo. Pessoal, não é isso, não é sobre isso. Jesus diz isso por quê? Porque a gente tem um grande equívoco de achar que a prova da riqueza é suave, é simples. E quando a gente vai conversar com quem tem, ou quando a gente vive alguma situação de ter um pouco mais, a gente percebe que não é tão fácil assim. Eu diria até, claro, se eu for comparar o conforto de dormir numa cama e dormir embaixo da ponte, eu não estou dizendo que não é bom. Eu estou dizendo o seguinte, não é fácil achar que a prova da riqueza, quem nasceu com essa prova, nasceu com uma prova tranquila e muito mais fácil do que aquele que nasceu numa prova com escassez de recursos. De forma alguma. Então, por isso que Jesus traz essa passagem, porque aquele que normalmente tem a riqueza, que tem o poder, ele está tomando decisões, ele está envolvido com um monte de coisa que a dificuldade dele, o risco dele escorregar, tomar decisões erradas, fazer coisa errada e prejudicar um grupo enorme, é grande. Vide a política, vide empresários. O empresário emprega milhares de pessoas. Uma decisão errada que ele toma, ele pode prejudicar um grupo. E aqui não tem julgamento, porque só quem está na cadeira sabe. É difícil a gente julgar, a gente é bom para julgar, né? Mas vamos sentar na cadeira e tomar a decisão. Não é simples. Então essa prova, quando Jesus traz essa passagem, é para talvez chamar a nossa atenção. Né? É difícil, gente. Essa prova é difícil. E aí, quando a gente pensa nessa questão de seguir Jesus, para a gente entrar aqui no Evangelho, é libertar o nosso coração daquilo que está preso. Né? O nosso coração fica preso a algumas coisas e aí nós não conseguimos seguir Jesus. Esse jovem, qual que é a tristeza que ele saiu? Ele não saiu revoltado. O relato de Mateus não é que ele saiu bravo, xingando, ele saiu triste. Por quê? Porque ele viu que ele não dava conta ainda. É o que a gente percebe às vezes quando a gente tem determinadas situações que a gente percebe que a gente não dá conta ainda de fazer. E essa é a dificuldade, é a gente libertar o nosso coração daquilo que está ocupando o lugar de Deus. O lugar da evolução, o lugar daquilo que não é perecível. Porque ter aqui na Terra é sempre muito bom. Né? Aquele que fala que não, e eu estou expandindo isso além do dinheiro. Ter saúde é muito bom. Né? Já falamos sobre isso aqui. A gente não percebe, mas poder pegar uma água e tomar ela com a boca, isso é maravilhoso. Poder andar é maravilhoso, poder respirar sem um tubo de oxigênio aqui do lado é ótimo. E claro, ter um carro legal, viajar, comer bem, bacana também. Cristiano, são coisas simples que a gente não pensa. É automático, né? Então, faz parte. Até o momento que a gente ainda sem situação mínima. Exatamente. Então, assim, é coisa que a gente tem e acha que vai ter o resto da vida. A gente não pensa que a gente é vulnerável. Quando a gente está alimentando também, né? Tem tanta gente que está com sonda para poder alimentar e só aquela pasta, aquele mingau. E a gente não dá mais valor. Então, ou seja, a riqueza ela expande muito além do dinheiro. Nós somos o caso que né, é
relatado aí, atribuído ao Chico, quando um empresário muito rico chega na casa dele, tem uma conversa lá, e quando ele sai, o Chico diz para quem está com ele: nossa, esse irmão ele é tão pobre que ele só tem dinheiro. Né? E é isso, a gente às vezes não percebe e está correndo atrás do material que faz parte. A gente vai ver o próprio Kardec trazendo na codificação para nós, tá, pessoal? Não tem mal em ter. O mal é como a gente usa o que a gente tem, e aí expandindo para tudo. Eu tenho saúde e uso mal, é uma riqueza que eu estou usando mal. Eu tenho algum conhecimento e estou usando mal, eu estou usando mal aquele recurso. E claro, vale para o dinheiro também, vale para os bens materiais também. E aí, antes de entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai entrar, tem um livro do Emmanuel, que foi ditado a Chico, que é exatamente o tema é ligado ao material. O título desse livro é Dinheiro, que foi editado por Emmanuel a Chico. E aí esse livro, para a gente entender um pouco assim sobre isso, Jesus condena a riqueza, né? Jesus condena ter bem material. E aí o Emmanuel clareia da forma Emmanuel, né, de fazer, clarear, muito interessante, para tirar um pouco esse peso e para mostrar que a gente pode ter, que a gente tem que usar com responsabilidade aquilo que for o nosso bem, seja ele material ou não. E aí o Emmanuel diz o seguinte, que o dinheiro não é o mal em si, que o dinheiro não compra o céu, mas pode ser instrumento de auxílio. Então a gente pode comprar remédio, a gente pode comprar alimento, a gente pode prover teto, a gente pode prover socorro. Então o problema do jovem não era ele ter bens, mas é o coração estar preso aos bens. O problema não é a gente ter, o problema é a gente passar por cima de todo mundo para ter, seja o que for, seja o poder, seja o dinheiro, ou qualquer outro benefício em nosso favor. Então, porque aí a gente remete a uma passagem do próprio Registro de Mateus, lá no capítulo 6, que também é muito dita: onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Esse é o grande ponto. Onde que está o nosso tesouro? O que é importante hoje para nós? Porque se a gente coloca como importante só o bem material, nós vamos deixar para trás um monte de coisa. Assim como se a gente não assumir essa vida de missionário que a gente falou aqui, se a gente colocar só o trabalho social e esquecer o resto todo, se a gente não tiver uma estrutura por trás, nós estamos perdidos também. Alexandre, Diga. você falou do coração. Ontem eu estava assistindo The Chosen, a cena que Judas estava para entregar Jesus, né? E antes ele vai conversar com Jesus, e Jesus pergunta para ele: a quem pertence o seu coração? Eu quero o seu coração, eu só quero isso de você. A quem ele pertence? Se arrepia, né? Pois é isso mesmo. E é sobre isso. O que Jesus quer saber de nós é isso. Jesus não quer saber se a nossa conta bancária tem 1.000, 1 milhão ou 10 milhões. Ou se a gente faz A ou B ou C. Jesus está querendo saber o kit básico lá, que a gente tem que lembrar. Nós estamos honrando pai e mãe, nós estamos amando ao próximo como a nós mesmos. Porque a gente percebe, né, infelizmente é do nosso mundo ainda, do nosso grau evolutivo, cada vez mais essa polarização, né? E não é só política, é isso. Quem tem é isso, quem não tem é aquilo. E a gente vai classificando com esse parâmetro e comete erros gigantescos. Quantas pessoas tem que a gente só descobre depois que desencarnam o que faziam? E quantas pessoas não têm o material e fazem assim, muito além? Eu sempre cito aqui a campanha do Quilo, que é uma tarefa muito do coração, assim, que a gente já fez por muito tempo. E a gente fazer campanha do Quilo, às vezes, numa vila, num lugar muito desprovido de questões materiais, a gente percebe isso, assim. É maravilhoso a gente ver como que estão praticando essa outra parte.
né, com as dificuldades, mas estão lá, tirando a própria lata do arroz, colocando, tirando, pega, eu tenho só um saco de bombril, você aceita 2 bombril para separar? Aceita, pega. Ou seja, o pessoal está tirando eles. Ô, Alexandre, nesses vasos ganha muito mais. Muito mais. Vai classe Volta com a sacola cheia. A. Não, vai classe A, volta com sacola bem básica. Pois é. E ao mesmo tempo, Adriano, depois de um tempo fazendo, né, a gente também entende que, assim, mesmo não recolhendo na campanha, mas tem muita gente lá na dita classe A, como você falou aí, que estão fazendo um monte de outras coisas. Né? E a gente acaba entendendo. Pois é, a gente acaba entendendo que cada um dá o que tem. Mas remete a essa frase do Cristo. Onde está o nosso coração? Porque a gente já ouviu várias vezes, não, eu não ajudo o espírita. Tá bom, a comida é para quem está com fome, não é para o espírita. Mas você está fazendo outra coisa lá onde você frequenta, É isso, Jesus quer isso. Jesus não quer ajuda para o espírita ou para o álcool. E aí o Emmanuel, ele, como eu falei, né, nesse livro também, ele amplia muito essa questão da riqueza, do conceito da riqueza. Ele fala que tem rico de dinheiro, que a gente conhece, mas rico de saúde, de inteligência, de fé, de alegria, de família, de juventude, ou seja, ele amplia, assim, tem a riqueza que vai muito além do dinheiro. Então essa fala do Cristo, lá do jovem rico, vamos ampliar um pouquinho. Que riqueza Jesus estava falando? De qual riqueza? Era só da conta bancária? É muito além disso. O que a gente está apegado aqui, que nós vamos chegar do lado de lá e passar aperto? A gente percebe isso nas próprias obras de André Luiz. Quantos espíritos, às vezes, que desencarnam com um determinado grau que a gente entende olhando aqui, que estavam evoluídos, e chega do lado de lá e dá trabalho. Né? E isso vale eu preparando aqui essa síntese. Claro que a carapuça vai entrando. É porque a gente está aqui falando, eu sempre brinco com isso. Quem está aqui falando é o primeiro a ouvir. E é o que tem que ouvir tudo. Porque todo mundo, se quiser levantar e ir embora, vai. Eu tenho que ficar ouvindo aqui. Ou seja, isso é para nós, serve para quem está falando. E é isso, a gente fala, a gente faz síntese aqui, faz estudo, mas e aí, na hora de chegar do lado de lá? Né? Será que a gente vai conseguir pôr em prática? Porque aí é um pedacinho dessa fala do Cristo. Deixa tudo e segue. Compulsoriamente, em algum momento, a gente vai ter esse chamado. Todos nós. Pode ser temporário, depois volta, depois reencontra, mas em algum momento, todos nós, só que aí o Cristo, a lei, não vou nem colocar na conta do Cristo, mas a lei já não é tão, ela é compulsória. A gente não vai ter escolha. Na hora que vier esse chamado, é o chamado, vamos? Acabou. Ah, mas eu tinha que acabar, mas eu tinha a minha conta, não transferia. Acabou. E como que a gente vai fazer isso? E aí isso vai para tudo também, vai para as relações, vai para a saúde, vai para todo esse conjunto de coisas. Como que a gente vai lidar na hora desse chamado? Né? Nós estamos prontos? Se o nosso bilhetezinho está no nosso bolso aí, a data que está carimbada aí do nosso retorno, que graças a Deus ela está apagada, a gente não sabe qual que é. E aí, se for hoje, nós estamos prontos? Ou nós vamos chegar lá esperneando e dando trabalho para os outros? Depois de fazer um estudo aqui na Casa Espírita, chega aí um lá do outro lado esperneando, porque deixei, não fiz, não usei. Será que como que nós estamos? Né? Como que nós estamos deixando a nossa riqueza e cuidando dela? E aí o Emmanuel, ampliando isso, ele diz isso, né? Que esse jovem rico, ele poderia representar todos nós que temos algo que seja valioso para nós. Qualquer coisa que seja valiosa para nós. Não necessariamente o dinheiro. E aí a gente entra aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo 16,
que é exatamente com esse tema. E o capítulo 16 traz várias passagens dos evangelhos ligados a esse tema. E, inclusive, essa passagem que nós estamos aqui estudando hoje. Esse capítulo se chama Não se pode servir a Deus e a Mamon, que também é uma passagem. E aí lá, Kardec traz para nós algumas reflexões interessantes, e ele faz um comentário que é importante. Não pretendeu Jesus, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só é a esse preço que se obtém, mas também mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Esse é o nosso obstáculo à salvação, qualquer que seja o apego ao bem terreno. O corpo físico é um bem terreno? É um bem terreno. Ele está emprestado, mas quando a gente desencarnar, não tem corpo físico mais. E aí, como que eu vou chegar do lado de lá? Como que eu vou ter usado essa riqueza? E como que eu vou estar desapegado disso? A profissão que a gente exerce hoje, qualquer que seja, é algo terreno? É algo terreno. Tanto que a gente tem o nosso irmão André Luiz, que ficou apegado à profissão. Todos nos lembramos, quem assistiu aí o filme, quando ele chega nas câmaras de retificação, e chega os irmãos lá passando mal, e ele quer ajudar. Não, eu sou médico, vou ajudar. E atrapalha imensamente. A turma tem que chegar e fazer um corre lá para resolver, porque ele acha que vai ajudar, e ele acaba atrapalhando lá a questão fluídica. Mas se colocando ainda como médico. É o doutor André Luiz. E aí, na hora que ele percebe que varrer o chão, limpar o vômito, era tão importante quanto os médicos, aí muda de figura. Mas a gente ainda tem esse apego. No próprio Evangelho tem um relato da realeza que desencarna e fala: eu cheguei no plano espiritual e encontrei uma serva numa posição muito melhor que a minha. Então é engano, é um apego nosso de achar que a gente vai desencarnar com o mesmo status daquele que a gente tem aqui. Esse status é temporário, mas é um curto espaço de tempo. Por mais que a gente viva 100 anos. O que são 100 anos diante dessa jornada? É nada, é muito curto. Só que a gente se apega, né? E às vezes a gente está vindo a encarnações com aquelas tendências, e aí quando a gente chega, desencarna com um pouquinho mais de consciência, a gente começa a fazer o exame ali para entender o que eu preciso começar a deixar para trás. E o Kardec deixa claro, isso é um obstáculo à nossa salvação. E ele fala de bens terrenos. Ele não fala só de bens materiais. Vejam o interessante. Não é bem material, é bem terreno. Então, gostar de sorvete é um bem terreno? É um bem terreno. Isso pode ser um obstáculo à salvação. Os vícios morais são bens terrenos? Podemos expandir aí, podemos falar mal dos outros lá no plano espiritual? Podemos, mas eu acho que aqui na carne a gente está mais... Então é uma questão terrena. Quando a gente vem para cá, o negócio toma mais... Então a maledicência é um obstáculo à salvação? E não é dinheiro. Quanta gente sem dinheiro não está praticando a maledicência? Então o Kardec chama a nossa atenção para aquilo que vai abrir para nós o caminho para a chamada salvação. Nós na doutrina já entendemos que não tem uma salvação como alguns nossos irmãos entendem, que de repente está tudo zerado e resolvido e a gente, como muitos acreditam, estão sentados lá do lado do Cristo e está tudo resolvido. Não salvação nesse sentido, mas da evolução, de a gente deixar para trás algumas situações que vêm há séculos conosco. Como que está isso nos nossos corações? Porque esse é o convite do Cristo quando ele pede para largar tudo e segui-lo. É deixar de lado essas questões. Como que eu avanço se eu ainda tenho um apego enorme
as questões materiais que vão muito além do dinheiro. É uma dificuldade. Se a riqueza é causa de muitos males, isso é Kardec, tá? Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa como todos os dons de Deus. Então a gente, naquele livro que eu citei do dinheiro, Kardec faz uma comparação, Emmanuel faz uma comparação interessante. A riqueza é como um instrumento parado nas nossas mãos. Então a faca é um instrumento bom ou ruim? Depende. Né? A faca, eu posso usar a faca para preparar um alimento, eu posso usar a faca para cortar algo para alimentar aqui na natureza, eu posso usar a faca para tirar uma vida. Depende. Não posso falar que a faca é ruim. Senão a gente sai também, pessoal, faca é ruim. Pronto, faca não presta. É o que a gente faz, né? A gente costuma fazer muito isso, né? Empresário não presta, político não presta, rico não... E a gente começa... Tudo depende de como a gente usa. Uma arma, qualquer que seja que é classificada a arma, é ruim ou é boa? Depende. Depende da finalidade. Claro que a arma talvez, não sei se vai ter uma finalidade ali, mas um instrumento qualquer que esteja nas nossas mãos não pode ser classificado de bom ou ruim se a gente não avançar um passo a mais e entender o que eu vou fazer com aquele instrumento. E a riqueza da mesma forma. A riqueza por si só é ruim? Não sei. Como que eu estou usando essa riqueza? Qualquer que seja. Como que eu estou usando a riqueza da saúde? Ou vamos para o dinheiro, porque aqui a gente fica pensando nessa questão material. Como eu estou usando a riqueza material? Eu tenho que doar tudo aos outros? Não, não é o mundo que nós estamos. Mas eu estou usando bem? Ou eu estou usando de uma forma que pensa só em mim? Depende. E a gente, às vezes, gente, o que é riqueza para um, não é para o outro. Né? A gente... eu me lembro muito da Consolação, sua mãe. Eu me permita, né, uma pessoa que eu aprendi muito, fez muitos estudos e que me ensinou muito na jornada e que agora está trabalhando do lado de lá. E ela sempre falava do pouco, de ajudar um pouquinho aqui, de ajudar um pouquinho ali, de dar um pouquinho a colar. Não é doar milhões de reais, não. A Consolação me ensinou porque sempre ela estava ajudando. Mas não quer dizer que ela era milionária, não, e que ela tinha muito dinheiro. Só que ela estava sempre, era um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho, um pouco. Ou seja, o ajudar, usar bem, não quer dizer não ter para nós. E às vezes a gente confunde, né? E aí entra naquela velha história que eu sempre falo aqui. Quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu tiver tal valor, quando eu... E a gente não percebe que isso é uma bobagem. Que isso não vai resolver. Se a gente não estiver fazendo isso, preocupado com isso, quando a gente tiver X, quando eu tiver 10X, não vai resolver. Uma coisa que a mamãe, Vicente, ela me ensinou muito, que eu acho assim, que ficou para a vida, ela tinha sempre várias notinhas de R$10 no carro. E assim, quando ela via um catador de papel, e ela falava assim, minha filha, esse moço com esse carrinho, ele tá o dia inteirinho para às vezes conseguir R$10. E às vezes ela parava o carro, dava os R$10, o moço chorava, sabe? Então assim, é algo que ficou muito no meu coração, dos meus filhos. Sim. Pois é, olha só, nós estamos falando, tudo bem, tem horas que a gente não tem os R$10, isso acontece, mas são poucas coisas. Pode ser de forma pequena. Se a gente tiver condições de abrir um asilo, um abrigo e agregar um monte de gente, um monte de coisa, maravilha.
Mas se a gente puder fazer algo assim, né? Isso também é ajudar. E é isso, às vezes é um dia inteiro de trabalho que a gente fez e deu, e pronto. Ah, mas eu não posso fazer todo dia, eu não posso, tá bom, beleza, faça quando você puder. Alexandre, eu acho um outro ponto, né? Você falou aí da Mega Sena, talvez a responsabilidade que nos é dada por ter recursos, né? Deve ser proporcional àquilo que a gente tem. Então, se você tem muito recurso, você tem que empregar gente, você tem que doar, você tem que, né? Então é toda uma responsabilidade que talvez aquele que recebe nem está preparado. Não está preparado, exatamente. É o que a gente falou. Essa prova às vezes é muito mais difícil do que a prova do não ter. Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter antes de sair apontando o dedo, né? Que a gente às vezes é bom em fazer. Ou seja, finalizando essa questão do instrumento, né? A riqueza é um instrumento, ela pode ser um instrumento nas nossas mãos. E o instrumento por si só não é nada. Um instrumento em cima dessa mesa não quer dizer nada. Ele não é bom, ele não é ruim, ele não é culpado, ele não é benéfico, ele não é nada. Ele é um instrumento parado. Então, esse espaço aqui, a gente pode usar ele para isso aqui, a gente pode usar ele para um monte de outras coisas boas e um monte de coisas ruins. Mas o lugar, tem culpa de alguma coisa? Aquele lugar é péssimo. Não sei, Por que é? Depende do uso. Então, o Kardec, o Emmanuel trouxe isso para nós naquela obra, dinheiro, e o Kardec traz isso aqui, ou seja, nós que damos uso para as coisas. Kardec, Emmanuel depois traz e valida esse pensamento, mas Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo já traz esse conceito. Isso é a responsabilidade da forma que a gente usa. E uma frase que termina essa parte lá do Evangelho segundo o Espiritismo com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz, eu nem coloquei aqui, mas ele traz vários pontos em que a riqueza desenvolve. Então a questão do empregar várias pessoas, da renda, do comprar, do alimentar, tem uma série de coisas que a riqueza pode prover. Então a riqueza, como esse instrumento, por si só não é má, não é ruim. E o Kardec tranquiliza a todos nós, com ou sem riquezas materiais, mas ele deixa para nós essa mensagem para tranquilizar um pouco. A riqueza é um elemento de progresso. Ela faz movimentar. Agora, como se usa a riqueza, não quer dizer que a riqueza é ruim. Então a gente tirar um pouco esse peso, né, pessoal, de que a riqueza não pode, que a riqueza é o mal do mundo, a riqueza não é o mal do mundo. Você falou aí que como se usa a riqueza é a questão, né? Aí sabe por que eu lembrei? Mas só quem tem mais idade um pouquinho vai saber. Vocês lembram do Tio Patinhas, uma revistinha? Quem é da Já me contaram. Aí a gente tinha as revistinhas e o Tio Patinhas tinha uma piscina de moeda. Aí ele ficava nadando na piscina de moeda de ouro. Então, assim, realmente... Nós estamos usando para isso a riqueza? Então, é um ótimo exemplo. A riqueza por si só é ruim? Não, mas eu vou usar para quê? Para isso? Talvez não seja bom, né? Eu vou deixar de ajudar outros para usar de uma forma ruim. Não faz sentido. E essa questão da prova da riqueza, para a gente entrar aqui na última parte, essa prova da riqueza, eu acho que esse estudo, para a gente refletir um pouco mais também, eu não sei como é a cabeça de cada um de nós aqui, né? Nem a condição de riqueza ou não diversa, seja financeira ou não, mas é para a gente ter um pouco mais de leveza e um pouco mais de empatia com qualquer que seja, né? Porque a gente, com situações às vezes muito menores, passa perrengue. Então, eu fico vendo às vezes irmãos que comandam grandes impérios, grandes coisas,
E na hora eu tento emanar a melhor energia para esse irmão, porque às vezes a gente vai gerir um negócio desse tamanho aqui e já passa um perrengue enorme. Aí quando a gente vê um que toma uma decisão, que uma decisão dele pode mexer com milhares de vidas, pode acabar com um monte de coisa, pode criar outras. Meu Deus do céu, que prova. E tá tudo certo também. Não tem coitadinho também. Não estou colocando essa turma como coitadinhos. Por favor, de forma alguma. Cada um com as suas provas. É só isso o ponto. Né? São provas. Não são só tão fáceis como às vezes a gente classifica. Esse é o ponto. E aí a gente, para finalizar, a gente entra numa mensagem do Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, que comenta o versículo 22 desse capítulo, que é sobre isso. Né? E o mancebo, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. É a lição 149, de título Propriedade. O instinto de propriedade tem provocado grandes revoluções, ensanguentando os povos. Nas mais diversas regiões do planeta respiram homens inquietos pela posse material, ciosos de suas expressões temporárias e dispostos a morrer em sua defesa. Isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Então o Emmanuel está colocando aqui na nossa conta, né? A gente ainda não sabe ter o que quer que seja. Aqui ele está falando das questões materiais, mas vamos expandir isso porque a gente acabou de estudar aqui a tudo. Nós ainda não sabemos ter liberdade, ter saúde, ter família, às vezes a gente desliza ainda na propriedade, por isso que a lição chama propriedade. E é talvez, óbvio, né, a falsa propriedade. Nós não somos donos de nada, a gente está emprestado aqui, mas de qualquer forma, temporariamente é isso. E a gente se mata ainda por isso. A gente ainda fica uma encarnação inteira sem conversar com alguém da família por isso. A gente ainda cria um monte de débito para frente por isso. Então, de fato, a gente ainda é meio atrapalhadinho no saber possuir qualquer coisa que seja de empréstimo, né? Com essa argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidosa. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras. Do mesmo grupo que a nossa irmã deu o exemplo do tio Patinhas, vamos lembrar da fábula lá da formiga e da cigarra? Né? A formiga e a cigarra. A formiga que guarda tudo e se prepara para o inverno. E a cigarra é aquela que não está nem aí. E o Emmanuel, sabiamente, Emmanuel realmente é muito bacana, sabiamente ele faz referência a isso. E olha como é que ele tenta trazer para o meio termo. Olha só, não desejamos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente. Então não é para deixar de lado também a questão de guardar, de ter uma previdência ali nas coisas. Adotando por modelo a cigarra descuidosa. Então não é para eu ficar apegado a tudo ali, mas também não é para eu adotar, já que eu não vou ser como uma formiga, eu vou ser como uma cigarra. Percebam que isso é de muito tempo, né, gente? Se eu sou A, se eu não sou A, eu tenho que ser B. Não é isso. Se eu não sou A, eu posso ser C, D, E, F, eu posso ser o que eu quiser. E é isso, eu não preciso ser a formiga, mas não preciso ser a cigarra também. O que o Emmanuel está trazendo para nós é isso. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma com força de elevação. Então a gente pode usar isso de força de elevação, os bens que a gente possui. Não quer dizer que isso é ruim. O homem ganhará impulso santificante, compreendendo que só possui verdadeiramente aquilo que se encontra dentro dele, no conteúdo espiritual de sua vida. Tudo que se relaciona com o exterior, como sejam criaturas, paisagens e bens transitórios, pertence a Deus, que lhe concederá de acordo com seus méritos. A gente vê, às vezes, fortunas, e trazendo de novo para o material, enormes, ruírem com pouquíssimo tempo.
Né? Eu tenho um caso na família de uma pessoa que eu achei assim, nossa, isso tem 5 encarnações para frente, não precisa preocupar com dinheiro. E em questão de menos de um ano, a pessoa hoje não consegue, às vezes, ter dinheiro para pegar ônibus. Tinha os melhores carros, tinha as casas, tinha um monte de coisa e, impressionantemente, a coisa mudou. E rápido. Não precisou de muitas encarnações, foi questão de menos de um ano, tudo mudou. Então o Emmanuel deixa claro que tudo que se relaciona com o exterior pertence a Deus, que vai conceder de acordo com os méritos. E o mérito aqui entendamos como mérito barra programação, é o que a gente precisa. É o que precisa para aquele momento. Então nesse momento eu estou com tudo isso aqui. Agora vamos mudar de fase, vamos para cá. Isso pode acontecer. Essa realidade sentida e vivida constitui brilhante luz no caminho, ensinando ao discípulo a sublime lei do uso, para que a propriedade não represente fonte de inquietações e tristeza, como aconteceu ao jovem nos ensinamentos de Jesus. Então a gente finaliza, e antes da gente finalizar, só uma reflexão para a gente levar de para casa. Essa pergunta que o jovem fez ao Cristo, para a gente pensar um pouquinho o que para nós ainda falta. Né? Porque o jovem perguntou ao Cristo, o que me falta ainda? E aí quem perguntou, ouviu, né? Então você quer ser perfeito, vende tudo e me segue. E aí a reflexão fica, o que me falta ainda? É perdoar? Eu estou precisando perdoar alguém em alguma situação? Está me faltando servir um pouquinho mais. Né? Como a gente falou da consolação, é um pouquinho mais, é o R$10 ali, é o ouvir a pessoa, está me faltando isso. Vencer o orgulho. Né? A gente tem ainda, às vezes, no íntimo ali, aquele orgulho, por causa das não, eu não tenho orgulho, eu já resolvi isso. Aí tem uma bobeirinha, parece que mudou a pessoa, é outro ser encarnado. Então a gente às vezes tem escondido muito orgulho. Então está faltando vencer um pouquinho mais o orgulho, né? Desapegar de uma mágoa. Às vezes algo que aconteceu há muito tempo atrás e eu estou apegado ainda nisso. Isso atrapalha a nós mesmos. Disciplinar a palavra. Está me faltando, às vezes, disciplinar um pouco mais a palavra. Será que eu estou gritando demais, estou xingando, estou usando a palavra errada? Será que está faltando isso um pouquinho mais? Usar os recursos melhor. E aí a gente, de novo, né, pela última vez, a gente fala recurso material e não material, recurso terreno. Como eu estou usando, falta usar um pouquinho melhor. E falta eu usar um pouco mais de sair da teoria e ir para a prática. E essa aqui fecha servindo para quem está falando aqui muito, porque quem fala é fácil. Teoria, hoje com internet, com inteligência, tá lá. A gente busca, acha, beleza. A gente já teve a bênção das psicografias e de todas as informações. Agora, a teoria é fácil. Por mais que a gente tenha as dificuldades em falar, em expor, mas teórico é fácil. Agora, e praticar? Né? Será que está me faltando praticar um pouquinho mais e falar um pouquinho menos? Então é para a gente ficar de para casa. Agradeço a oportunidade mais uma vez, agradeço as vibrações nos 2 planos e espero que a gente tenha conseguido ampliar um pouquinho o nosso entendimento e a nossa visão sobre essa questão da riqueza real. Né? O que é a riqueza realmente e como que a gente vai usar, como a gente está usando ao longo da nossa jornada essa riqueza. Que Jesus nos abençoe. Obrigado pela oportunidade, Amém. pessoal. Nós que agradecemos.